Fala galera, meu nome é Carlos Magno e eu sou professor da Bio. Estamos aqui hoje para falar do sistema imunitário, mais especificamente de imunidade. Papai, nós temos todo um sistema, um tecido epitelial que nos protege de agentes invasores externos, mas não é só isso que vai nos ajudar. E aí, uma vez que micro-organismos patógenos, agentes infecciosos, vírus, bactérias, protozoários, entre outros, adentrem o nosso corpo, no nosso sangue, nós possuímos todo um sistema que vai trabalhar para nos defender. Esse sistema imunitário, ele vai ser composto principalmente pelos chamados glóbulos brancos. E vamos descrever o papel de cada um deles hoje para auxiliar vocês no conhecimento desse sistema fantástico que nosso corpo possui. Vamos lá? Para começar, o que é imunidade? É a capacidade que o nosso corpo tem de identificar e destruir esses agentes infecciosos. Esse papel vai se dar desde o momento em que nós somos bebezinhos, naninha, dentro da barriga de mames. Como é que é isso? Quando nós estamos dentro da barriga de nossa mãe, nós estamos protegidos por receber da nossa mãe os anticorpos, uma vez que a gente não tem capacidade ainda de fazer isso. Esse processo vai se dar de que maneira? Através da placenta. Agora se liga em uma coisa, não há mistura de sangue materno com o sangue fetal, apenas há por difusão o transporte de anticorpos. E outra coisa, não são todos os anticorpos, não. Anticorpos de tamanho grande, eles não conseguem passar. Então, o feto, o embrião, o bebê, naninha, ele vai receber os anticorpos até um certo volume, até uma certa massa molecular. Após o nascimento, o bebê vai receber esses anticorpos de mames através da amamentação. O leite materno, ele é rico nesses anticorpos. O colostro é um leite aguado que não vai possuir grandes quantidades de lipídios, de gorduras. Porém, ele é riquíssimo em anticorpos. E esses anticorpos vão ser importantes, principalmente porque eles vão atuar em todo o tubo digestório do bebê. Bom, tudo vai começar com os chamados macrófagos. Eles são derivados de outras células chamadas de monócitos. Eles é que vão fagocitar micro-organismos, restos celulares, substâncias estranhas. E depois de fagocitado, eles vão expor na própria membrana, a membrana dos macrófagos, essas proteínas, esses antígenos dos agentes patogênicos que ele fagocitou. Então, uma vez que eles demonstrarem, olha, tá aqui, ó, quebrei no pau e tá aqui, tô aqui mostrando esses antígenos. Então, uma vez que eles vão mostrar esses antígenos, eles serão reconhecidos pelos linfócitos T. E esses linfócitos T possuem outras proteínas reconhecedoras desses antígenos. Então há um reconhecimento dessas substâncias, desses antígenos, dessas proteínas. E aí o que é que acontece a partir desses linfócitos T? Eles vão estimular um outro tipo de linfócito, que é o linfócito B. Esses linfócitos B estimulados vão se transformar em plasmócitos. Aí sim, esses plasmócitos vão fabricar o que nós conhecemos por anticorpos. Entendam uma coisa, pequena criança, anticorpos não são células, anticorpos são proteínas e digo mais, dentro do nosso sistema sanguíneo, a proteína em maior quantidade para o nosso sistema de defesa são os anticorpos. Então esses anticorpos são fabricados de forma específica para os antígenos daqueles agentes patogênicos. Então, cada anticorpo que você produz é específico para cada tipo de doença, para cada tipo de agente patógeno. Não adianta se você fabricou anticorpo de sarampo para catapora. Outros linfócitos B, eles serão estimulados a se transformar nas chamadas células de memória. Essas células de memória, elas vão se multiplicar, vão se dividir por mitose aos milhares e são também específicas para aquele agente patogênico. Isso quer dizer que o seu corpo cria uma memória imunológica para aquele sistema. Agora notem,
Essa memória imunológica, a depender do tipo de agente, ela pode ser permanente, ela pode durar um certo tempo. Se a pessoa entra em contato com o mesmo agente infeccioso uma segunda vez, o que é que vai acontecer? Essas células de memória, elas vão rapidamente se transformar em plasmócito e vão fabricar anticorpos. Isso em um curto tempo de espaço, bem inferior que a primeira vez. É por isso que algumas doenças acontecem uma só vez em certas pessoas. Essa segunda exposição é chamada de resposta imunitária secundária. Magninho, quanto tempo? A aluna adora, né? Vem com essas perguntas, essas curiosidades. Magninho, vem cá, quanto tempo leva essa primeira resposta? Eu tô de boa, daqui a pouco, ui. Eu tô de boa, daqui a pouco, ui. Eu tô de boa, daqui a pouco, ui. Recebi este agente patogênico e meu corpo foi afetado. Quanto tempo leva para o meu sistema imunitário reagir, produzir anticorpo para aquele agente infeccioso? Mais ou menos uma semana. E Magninho, quanto tempo leva para a segunda vez que eu tiver contato? Mais ou menos, vou lá de 6 a 12 horas. Como exemplo, a gente tem o quê? Cachumba, sarampo, catapora, rubéola. Essas doenças a gente tem uma resposta secundária rápida. Isso a gente está falando de vírus. E quando a gente fala de bactéria, notem uma coisa. Geralmente, para a bactéria, a gente não tem essa resposta imune. A explicação para isso é que os antígenos bacterianos têm um peso molecular menor do que os vírus, portanto não estimulam as células de memória. Tipos de imunização. Nós temos a chamada imunização passiva. O que é isso? É quando o indivíduo ele recebe os anticorpos. A segunda é quando há um estímulo do indivíduo a produzir os seus anticorpos. Isso é chamado de imunização ativa. Ambas podem ocorrer de forma artificial ou natural. A forma passiva ela é transitória, ela é temporal. A forma ativa ou é permanente ou ela é duradoura. Vamos lá, imunização passiva natural. O indivíduo recebe os anticorpos de outro indivíduo. Nesse caso a gente tem como exemplo a mames com o bebê. Então a mãe passa para o bebê, através da placenta, os seus anticorpos. O bebê recebe de forma passiva e logo ele vai estar protegido. 2. Imunização passiva artificial. O indivíduo recebe os anticorpos uma vez que já está instalado nele o agente patogênico. Isso é chamado de soro imune. Essa imunização pode ser chamada de homóloga quando o indivíduo recebe os anticorpos da mesma espécie, ou heteróloga quando o indivíduo recebe os anticorpos de uma outra espécie. Nós temos como exemplo a questão do soro antiofídico. Quando nós somos picados por uma serpente peçonhenta, nós precisamos imediatamente tomar esse tipo de soro. Notem que aqui volta aquele conceito que eu falei da especificidade do anticorpo. Cada tipo de soro vai ser específico para cada veneno de cada serpente. Soro antibotrópico, serve para picada de jararaca e urutu. 2. Soro anticrotálico, cascavel. 3. Soro antielapídico, serve para picada de coral verdadeira. A imunização ativa natural é quando o indivíduo entra em contato naturalmente com o agente patogênico. Por exemplo, você foi na casa do seu coleguinha para jogar FIFA 2000 e sei quantos lá, e seu coleguinha estava com sarampo. Você teve contato com esse agente patogênico. O que quer dizer isso? Ele adentrou seu corpo e você vai produzir anticorpos para esse antígeno. Como exemplo, cachumba, catapora, sarampo. Na imunização ativa artificial, você tem contato com a vacina. É o estímulo artificial para a produção de anticorpos. Nesse caso, os antígenos vão estimular a produção desses anticorpos sem que você tenha a doença. Como é que isso vai ser fabricado? Pode ser utilizado o agente infeccioso morto. Vamos ter fatores físicos, como por exemplo calor, radiação, fatores químicos, matam o agente infeccioso. Você recebe esse agente infeccioso através da vacinação
e seu corpo identifica aquele agente patogênico, produzindo anticorpos e células de memória. Outra forma é o agente infeccioso vivo atenuado. São meios especiais de cultura. Um outro tipo é com o uso de determinadas toxinas, claro que diluídas. Como assim? Alguns agentes patogênicos, eles não te causam danos devido à ação deles mesmos, e sim devido à ação de toxinas que eles fabricam no seu corpo. Assim sendo, essas toxinas podem ser diluídas e injetadas e você vai produzir uma resposta àquele tipo de toxina. E um outro tipo, a partir da engenharia genética, através de fragmentos do agente infectado. Tá bom, galera? Então, assim, aqui foi o suprassumo de imunidade. É o que você precisa para resolver sua prova de boa, para fazer o seu vestibular tranquilo e sem problema, tá bom? Então, dá uma passada também lá no nosso Insta, da Bio 2018, e segue para você estar sempre atualizado. Outra coisa, aqui no nosso módulo tem diversas questões sobre imunidade, assim como os sistemas que nós estamos trabalhando agora neste como tema de biologia. Então, fica aqui um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima, galera!